50%. Mas como aquele filho, foi ele quem se perdeu, o pai não vai ao encontro dele, mas espera que ele venha ao seu encontro. Então o que eu quero falar com os irmãos aqui nessa noite, partindo aqui dessa premissa, nessa pequena introdução, eu quero dar um tema aqui nessa noite. O que tinha na casa do pai do filho pródigo, que não pode faltar na igreja e na nossa casa. O que tinha na casa do pai do filho pródigo, que não pode faltar na igreja e na nossa casa. Haja vista que a igreja é uma extensão, a nossa casa é uma extensão da igreja. Então, nessa noite, permita-me que rapidamente falar com os irmãos para que nós possamos fazer uma reflexão. A palavra de Deus, ela é a nossa bússola. A palavra de Deus é a direção da igreja. A palavra de Deus é a revelação do coração de Deus para a sua igreja. Então nós temos nessa noite com certeza uma palavra de direção para todos nós, para que nós possamos avançar e caminhar na semana que vem pela frente, e que nós possamos meditar naquilo que o Senhor tem para nós. A primeira coisa que eu percebo aqui no texto, se você está com a sua Bíblia, a primeira coisa que eu percebo no texto, que tinha na casa do pai do filho pródigo, que não pode faltar na igreja e na nossa casa, é um pai que não era egocêntrico, egoísta. Observem o que a Bíblia diz no versículo 12. O mais jovem deles disse ao seu pai: Pai, dai-me a parte dos bens que eu tenho direito. E o texto diz que ele repartiu os seus haveres. Então esse pai, a Bíblia está me mostrando que ele não era um pai egoísta. Não obstante esse filho estar pedindo a sua herança com o pai ainda vivo. Isso daqui dentro da cultura judaica é algo inadmissível. Ninguém poderia pedir a sua herança com o pai ainda vivo. Ao pedir essa herança para o pai, ele está dizendo assim: Pai, de modo indireto, eu desejo que o senhor morra. Porque ele não poderia pedir esta herança com o seu pai ainda vivo. Mas o pai que não era egocêntrico, o pai que não era egoísta, ele reparte os bens para o seu filho. Nós que somos pais, tanto pais espirituais, aquelas pessoas que nós trazemos à presença do Senhor, como também os filhos que estão na nossa casa, nós não devemos ser egoístas. Sempre haverá alguma coisa que nós poderemos repartir, sempre haverá uma coisa que nós poderemos entregar na mão dos nossos filhos. Nós somos cristãos, aqueles que se parecem com Cristo, o nosso modelo é Ele. O nosso paradigma é Ele, o nosso referencial é Ele, nós somos servos dEle, nós imitamos Ele, nós andamos nas pegadas dEle, nós olhamos para Ele, nós dependemos dEle, nós recebemos a revelação dEle. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da nossa casa, Ele dirige os nossos passos, Ele conduz a nossa existência, Ele nos dá segurança. E tudo que nós fazemos, nós dependemos dEle. Toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado ao nome dEle nesta noite. Jesus Cristo, Senhor desta igreja. Permita-me então nesta noite lembrar-vos aqui, se nós estamos falando dEle e se nós estamos numa igreja pentecostal clássica, lembrar aqui nesta noite os 4 pilares do movimento pentecostal clássico. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Se você acredita nesta palavra, você pode adorá-lo, glorificar o seu nome e magnificá-lo, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, observem, acompanhe comigo aí na sua Bíblia o que diz o versículo 13. A Bíblia diz que no 12 que o pai repartiu,
E poucos dias depois, verso 13, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. Observe que ele não vai para uma terra próxima. Ele vai para longe. Ele queria estar longe do pai. Grande erro quando alguém quer estar longe do pai. Quantos filhos que você conhece? Estou falando filho no sentido espiritual e no sentido biológico. Que se afastou do pai, se afastou da casa do pai e passou por grandes temores, por grandes lutas, por grandes dores e por perplexidade por ter se afastado da casa do pai. Esse moço estava no intento no seu coração. Ele queria estar longe do pai. E ele ajuntou tudo. Quando ele ajunta tudo, ele está trazendo uma mensagem de que ele não voltaria mais, porque ele pegou todos os seus bens e foi embora. Quantas pessoas que eu já conheci que se afastaram da casa do pai, partiram e foram embora da casa do pai, tanto a igreja como também a casa do pai biológico, e passaram por grandes traumas, a desobediência, a vida dissoluta. A Bíblia diz que esse moço queria e foi viver uma vida dissoluta. Nós não podemos viver uma vida sem regras. Existem regras, existe não. Estamos vivendo um período hoje, uma geração muito mimada. Não se pode dizer não mais, mas o não é algo como se fosse um freio para nós. Nós precisamos ouvir não. Nem tudo nós devemos falar sim para os nossos filhos, nem tudo nós devemos concordar. Precisa ter limite, precisa dizer não. A Bíblia diz não para nós, Deus diz não. Olha o que Deus diz para Adão quando ele estava no jardim: você pode comer de todos os frutos, de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não comerás. Isso é limite, estabelecimento de limite. Nós precisamos do limite de Deus, precisamos do limite dos nossos pais. Quando nós temos limite, nós temos segurança. Quando nós temos limite, nós caminhamos com segurança. Nós não andamos por lugares escorregadios. Deus está bradando ao nosso coração nesta noite: tenha limite, obedeça o teu pai e a tua mãe, obedeça a palavra de Deus, e Deus colocará a mão no teu negócio. Deus irá ir na tua frente, derrubando as barreiras. Deus abrirá o caminho, o nome dele será glorificado e você terá êxito na tua caminhada. Limite, obediência. Glória a Deus. Observe, a Bíblia diz que ele vai embora e ele vai viver dissolutamente, sem regras, né? É o que mais nós estamos observando nos dias atuais. Pessoas querendo viver sem regras e entrando em grandes e grandes problemas, trazendo problemas para a igreja, trazendo problemas para a família, escandalizando a igreja, escandalizando a família, porque querem viver dissolutamente. Olha o que a Bíblia diz no versículo 14: e havendo ele gastado tudo, gastou tudo, a herança que o pai deu para ele, gastou tudo. Houve naquela terra uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Irmãos, sempre as tragédias, os problemas, as dificuldades, elas virão após nós estarmos desprotegidos. Esse moço gastou tudo. Quando nós estamos no maior momento de vulnerabilidade, o maior momento que nós estamos desprotegidos, costuma vir problemas muito grandes para nós enfrentarmos. Jesus disse que um abismo chama outro abismo. Esse moço já havia gastado tudo. E para as coisas ficarem ainda mais problemáticas, ele agora vai enfrentar uma crise financeira, uma grande fome no lugar onde ele estava, naquela terra longínqua, longe da sua casa, longe da proteção do pai, longe da guarda do seu pai, longe da tutela do seu pai. E então, olha o que a Bíblia vai nos revelar aqui nessa noite. Versículo 15. Ele foi e se ajuntou. Ele pediu emprego para um dos senhores, dos homens daquela terra, um dos fazendeiros daquela terra. E por incrível que pareça, o fazendeiro deu um emprego para ele. Só que esse emprego aqui, para um judeu, é a última instância que um judeu pode querer enfrentar: apacentar porcos. Porque para o judeu, o animal mais imundo que existe é o porco. Você sabia que em Israel,
Tem locais onde eles criam porcos para exportação, porque eles não comem a carne suína. Mas que os lugares onde os porcos ficam é alto. Ele fica no alto para ele nem pisar na terra de Israel. Para os irmãos entenderem o tamanho da complexidade que é um judeu se aproximar de um porco. E esse moço agora está nas mãos dele, apacentar porcos. E a Bíblia diz aqui que ele tinha tanta fome, que ele olhava os alimentos dos porcos, as cascas, as alfarrobas, as bolotas, tem algumas traduções que dizem assim, e ele tinha desejo de se alimentar com o alimento dos porcos. Mas ele não se alimentava. Eu ouvi certo pregador pregando que ele comia as bolotas dos porcos, mas a Bíblia não está dizendo. A Bíblia diz que ele desejava, mas nem o alimento que os porcos comiam, alguém dava para ele. Esse moço agora está numa situação deplorável, lamentável. Você, por acaso, conhece alguém que esteja nessa situação? Por acaso você já conheceu alguém que passou por essa situação por desobediência? Porque não ouviu conselhos, porque não se assentou, não sentou para escutar, não percebeu que quem estava o aconselhando tinha muito mais experiência e já havia passado em caminhos onde ele não passou. E nesta noite aqui há uma palavra profética para o teu coração. Se você está pensando de tomar uma decisão e desobedecer o teu pai e a tua mãe, cuidado. Nesta noite o Espírito Santo está falando ao teu coração, não tome essa decisão, porque você chorará lágrimas terríveis, grande caos virá sobre a tua vida, porque a palavra de Deus está nos alertando aqui nesta noite, nós precisamos obedecer, é tempo de obediência aos nossos pais e à palavra de Deus. O mundo está um caos, o mundo está caído, o mundo está mergulhado na decadência, mas nós somos filhos do Altíssimo, nós somos filhos do Rei, nós somos do reino de Deus. O reino de Deus não é como o reino dos homens. Hoje eu ainda dizia na escola dominical, o reino de Deus está invertido, nós somos cidadãos do reino, o que nos rege é as leis do reino, nós obedecemos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a sua palavra é o nosso manual, a nossa carta magna, a nossa constituição do reino é a palavra de Deus, e nesta noite, o Espírito Santo está bradando aqui nesse lugar, fique atento, não desobedeça, olhe para esta palavra, dê crédito a esta palavra, e Deus estará te sustentando na tua caminhada. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Segunda coisa que eu percebo que tinha na casa do pai do filho pródigo, que não pode faltar na igreja e na nossa casa, era pão com abundância. Pão com abundância. Não pode faltar. Não pode faltar. A Bíblia diz em Ruth, capítulo 1, versículo 1, que houve um tempo que teve fome em Belém. Isso para mim é um grande paradoxo. Fome em Belém, porque Belém é casa de pão. Não pode faltar pão na padaria. Você chegar na padaria de manhã para comprar pão e a moça dizer, aqui não tem pão. Não pode faltar pão, pastor Marcos, na padaria, porque lá é o lugar do pão. A palavra Belém, Bet-Halem, ela significa casa de pão, por causa de Azer, que foi um padeiro e confeiteiro que morou na cidade de Belém. Logo, a cidade de Belém, ela recebe o nome de casa de pão, por causa daquele, um dos 12 filhos de Jacó, Azer, que fazia pão e fazia doces para os reis. Então, lá em Belém, nunca faltava pão. É o lugar onde Jesus nasceu, casa de pão, o pão da vida nasceu em Belém. Mas, houve um tempo que faltou pão em Belém. Não pode faltar pão na casa de pão. Na casa do pai do filho pródigo, tinha abundância de pão. Quantos lugares que nós temos ido por aí, onde a palavra de Deus não é mais pregada, não existe mais palavra, não tem mais a palavra de Deus exposta, não se expõe mais a palavra de Deus, não se deixa um bom tempo, como nós recebemos aqui hoje para pregar a palavra de Deus. Alguns dizem assim, olha, 10 minutos aí para você pregar a palavra de Deus, mas nós precisamos ouvir essa palavra, porque essa palavra tem a direção, esta palavra tem esperança, esta palavra é o que nos sustenta.
sustenta, esta palavra revela para nós o Espírito Santo, que é a força motriz da igreja. Esta palavra sustenta a igreja, dá estabilidade para a igreja. Esta palavra é lâmpada e luz para os pés do nosso caminho. Esta palavra é o que nos dá a certeza plena e absoluta que Jesus vai voltar para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Não pode faltar palavra nesta noite. Coma desta palavra, viva esta palavra, saia daqui cheio desta palavra, acredite nesta palavra e saiba que esta palavra te dará esperança e segurança no dia da perplexidade. Glória a Deus. Observe, olha o que a Bíblia diz no versículo 17. Caindo em si, caiu a ficha, né? Como nós dizemos aí, numa linguagem bem popular. Caindo em si, ele refletiu, caindo em si, disse: quantos servidores? Na sua tradução talvez diz: quantos jornaleiros, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão. Olha aqui, na casa do pai do filho pródigo, tinha abundância de pão. E eu aqui pereço. Ele está exclamando no versículo 17: eu aqui pereço de fome. Aí ele toma uma decisão. Ele estava caído, esse moço. Se tem alguém caído aqui nessa noite, o Espírito Santo está falando, é noite de se levantar. Se levante na presença dele nesta noite. Levante-se. Ele é o Deus que levanta aquele que está caído. Glória a Deus. Ele é o Deus que dá esperança àquele que perdeu a esperança. Ele é aquele que renova, como diz Isaías 40:31, que renova as forças daquele que está cansado e sem nenhum vigor. Nesta noite nós estamos aqui diante do Deus Todo-Poderoso, Senhor desta igreja, o Deus que não patrocina fracasso, o Deus que nos sustenta. E a Bíblia diz que esse Deus, ele é tão grande que ele mede a terra com a concha das suas mãos. Esse moço entendeu que ele precisava voltar para a casa do pai. Levantar-me-ei. Olha o que diz o versículo 18. Irei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu. Sabe por quê, irmãos? Porque o que rege a igreja e a casa do crente é as diretrizes que vêm do céu. Jesus, ao ensinar a oração modelo, ele disse assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A diretriz vem de lá, o padrão vem de lá, o protótipo é de lá, as leis são estabelecidas lá, a terra é regida a partir de lá. Não é seja feita a tua vontade assim no céu como na terra, é o contrário. Ele nos rege a partir de lá. Se você verdadeiramente se sente um cidadão do reino, que é o tema central da mensagem de Jesus, você e eu precisamos andar sob a égide das leis do reino. Quantas pessoas que você conhece, nós conhecemos, que dizem: eu sou do reino, eu sou do reteté, eu sou do reino. Mas quando você observa ele, você percebe que ele não vive as leis do reino, ele não pratica as leis do reino. Você já observou que as pessoas que são do reino, por exemplo, da Grã-Bretanha, o Reino Unido, ele precisa andar debaixo das leis daquela monarquia? Mas quantas pessoas que dizem: eu sou do reino, eu tenho uma carteirinha, eu tenho uma credencial de obreiros, mas ele não vive debaixo das leis do reino. Nós somos chamados para poder representar o reino de Deus aqui na terra. Glória a Deus. As diretrizes não vêm de lá, a nossa direção não é de lá. O mundo está caído, o mundo não tem padrão para nós, o mundo não tem referência. Os nossos filhos precisam ter referências de pessoas idôneas, pessoas que têm vida com Deus, pessoas que são de oração, pessoas que têm caráter fundamentado na palavra de Deus. Não deixe o teu filho ser moldado por jogadores de futebol, por cantores de funk, por pessoas que se exibem na televisão. Traga o teu filho para a escola dominical, ensine a palavra de Deus para ele, ensine hinos de louvores ao Senhor para ele, porque o teu filho será uma bênção na igreja e na sociedade. O teu filho será exemplo onde quer que ele ande. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Cadê as referências, irmãos? As referências hoje são pessoas que estão na mídia, influenciadores do YouTube, influenciadores que não têm nada para nos ensinar.
Eles são pessoas vazias, pessoas que estão comprometidas com o reino de Satanás. Nós somos do reino de Deus. Quando você abrir o YouTube para ouvir uma pregação, procure saber quem você está ouvindo. Glória a Deus. É uma palavra, pastor, que Deus está colocando no meu coração. Eu sei que essa igreja aqui é ensinada e tem pastor. Mas Deus está falando no meu coração aqui nessa noite. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando você for abrir as redes sociais, a TV, para ouvir uma mensagem, ou para poder mostrar para o teu filho, procure a origem. Veja se essa pessoa tem vida com Deus. Veja se esses pregadores que estão na mídia, tem um pastor que está liderando eles, se está sobre a cabeça deles. Observe se eles obedecem às lideranças, se eles são pessoas obedientes, se eles têm família, se eles estão bem no casamento. Porque tem pessoas que não são referência, que estão ensinando, e as pessoas só vão comendo aquilo. Mas nesta noite o Espírito Santo está falando conosco. Se você tem ouvido, ouça. Busque a palavra de Deus, busque aconselhamento com pessoas que são sinceras e fiéis, e a tua vida será uma bênção. Glória a Deus. Observe, versículo 19. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele está parafraseando o que ele ia dizer ao seu pai. Mas faze como um dos teus servidores. Agora esse moço já entendeu que ele precisava se humilhar. E a humilhação, ela precede, a humildade precede a honra. Se alguém quer ser honrado, ele precisa ser humilde primeiro. A humildade precede a honra. Mas a arrogância, a soberba precede a ruína. Então o que esse moço faz? Ele se humilha. E a Bíblia diz que ele vai na direção do Pai. Glória a Deus. Levantando-se, verso 20. Levantando-se foi para o seu pai. Agora mais uma coisa que eu percebo que tinha na casa do pai do filho pródigo, que não pode faltar na nossa casa e na igreja. Um pai que tinha esperança. Glória a Deus. Nós não podemos perder a esperança. Tem um ditado aí fora que diz assim: a esperança é a última, mas isso daí não é o ditado que nós falamos. Porque a nossa esperança ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, venceu a morte. O túmulo está vazio e nós estamos aqui diante dele. Se o túmulo está vazio, nós precisamos estar cheios de esperança. Se o túmulo está vazio, nós temos que estar cheio de adoração ao nome dele. Se o túmulo está vazio, nós devemos estar cheio de cânticos nos nossos lábios para louvar o nome dele. Se o túmulo está vazio, nós precisamos estar cheios de fé no nosso coração. Se o túmulo está vazio, nós devemos estar cheios de esperança da sua vinda que é iminente. Se o túmulo está vazio, nós devemos estar cheios de reverência e obediência na presença dele. Se o túmulo está vazio, nós devemos estar cheios de adoração, louvor, exaltação ao nome que é sobre todo nome. Se o túmulo está vazio, nós devemos estar cheios da palavra de Deus, para quando nós abrirmos as nossas bocas aí fora e pregarmos a palavra, as pessoas deem crédito à pregação e se arrependam e cheguem aos pés do Senhor e se dobrem e o nome dele seja glorificado. O túmulo está vazio, nós estamos aqui diante daquele que está vivo, venceu a morte, venceu o pecado, e ele está à direita de Yahvé, intercedendo por nós, e está contemplando cada um de nós aqui nesta noite. Os olhos do Senhor contemplam os fiéis na terra. Glória a Deus. A Bíblia diz no verso 20 que ele foi ao encontro do pai, mas estando ainda ao léu, longe, o pai contemplou ele voltando. O pai estava cheio de esperança. O pai estava olhando para o caminho. Quem sabe, a Bíblia não diz, mas eu posso conjecturar um pouco. Talvez o pai estava pensando: será que o meu filho vem hoje? Será que é hoje? E a Bíblia diz que quando ele olha ao léu distante, ele vê o seu filho. Observe que esse filho provavelmente estava com um maltrapilho, talvez judiado. Imagine o sol da Palestina, ou da terra distante onde ele estava. Imagine, o moço poderia estar debilitado, desnutrido, porque não comia há quanto tempo. E vem vindo, mas o pai conhece ele de longe, porque o pai conhece o filho.
O Pai nos conhece. O Pai sabe as nossas limitações. O Pai conhece o nosso coração. O Pai sabe esquadrinhar onde ninguém esquadrinha, onde os psicólogos não conseguem entrar, os psiquiatras, onde os divãs da psiquiatria não têm poder de perscrutar, mas a Bíblia diz, o escritor aos Hebreus diz que a palavra de Deus vai até a divisão da alma, e ela separa as juntas e a medula, dentro do nosso osso. Ele conhece. Glória a Deus. O Pai conheceu o Filho. E a Bíblia diz que quando ele vem, ele já vai dizendo para o Pai: não sou mais digno. Pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele está pedindo misericórdia, irmãos. Faça-me como um dos teus jornaleiros. Eu estou caminhando para o fim aqui. Glória a Deus. Misericórdia, compaixão. Tem uma tradução que diz compaixão. O Pai enchendo-se de misericórdia, de compaixão. Porque misericórdia e graça é muito diferente, viu? Às vezes a gente coloca tudo no mesmo pacote, né? Graça é uma coisa. Graça é favor imerecido. É o favor que nós não merecemos. Mas misericórdia é quando nós não recebemos a punição que nós merecíamos. Graça, recebemos o favor que nós não merecíamos. Mas a misericórdia, nós não recebemos a punição que nós merecíamos receber. E o Pai aqui, ele tem misericórdia, compaixão. E a Bíblia diz, no verso 22, o Pai disse aos seus servos: trazei não qualquer veste, a melhor veste. Isso aqui fala de revestimento. Revestimento. Proteção. O Pai está pronto para nos proteger. Glória a Deus. Vestiu. Diz a Bíblia, ainda no verso 20, que o Pai beijou ele. Beijo na Bíblia tipifica perdão. Glória a Deus. Perdoou. Perdoar é coisa que nós temos muita dificuldade hoje. Perdoar aquele que nos ofende. Ele ensinou na oração modelo: perdoar os nossos devedores, assim como nós perdoamos. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso aqui é muito difícil. Perdoar. Perdoar também não é amnésia, viu? Eu perdoei, esqueci tudo. Isso não é verdade. Perdoar significa que você vai lembrar-se, mas você consegue conviver com aquela pessoa. Glória a Deus, porque perdoou, houve perdão, houve misericórdia, houve compaixão. Veste ele. Mais uma coisa, põe-lhe um anel no dedo, sinal de aliança. A aliança foi renovada, a aliança foi restaurada. Deus está renovando alianças com alguém aqui nessa noite. Você se esqueceu, mas Ele não se esquece. Como Ele disse para Noé, lá no capítulo 9 do livro do Gênesis: então renovarei a minha aliança contigo, falando com Noé. E Ele deu um sinal da aliança, que era o arco-íris, o arco celeste para Noé. Então me lembrarei da minha aliança entre mim e você, Noé. Deus está renovando a aliança. Anéis estão sendo colocados no dedo de alguém aqui nesta noite. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A aliança está sendo restaurada nesta noite. Glória a Deus. Verso 22. Sapato nos pés, né? Sapato nos pés. Isso daqui é preparação para pregar o evangelho. Quão formosos são os pés daquele que anunciam as boas novas. E no capítulo 6 da carta aos Efésios, Paulo fala, né, que nós devemos proteger, calçar os nossos pés. Glória a Deus. E uma coisa que me chama muita atenção aqui: trazei, não é qualquer novilho, é o novilho cevado. Esse aqui tipifica Jesus. Quem é que deu a sua vida? Quem é que deu a sua vida? Marcos, o evangelista Marcos, ele apresenta Jesus como servo, como aquele que se entregou como sacrifício. Esse novilho cevado, que não é qualquer novilho, tipifica Jesus morrendo. Você já parou para pensar que aqui houve um grande banquete, um festim? Quando a Bíblia fala festim, está falando de banquete. Você parou para perceber uma coisa? Que não há banquete sem que alguém morra? Se tem Natal, morreu o peru, morreu o frango. Não há nenhum tipo de banquete que nós fazemos sem morrer alguém. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter uma vida de banquete espiritual, de festa. Você pode agradecê-lo nesta noite, porque Ele morreu para que nós tivéssemos uma vida de abundância. Ele morreu e nós estamos aqui.
Glória a Deus. Começaram a alegrar-se. Aí vem o último tópico que eu quero falar. O que tinha na casa do pai do filho pródigo, que não precisa ter nem na igreja e nem na nossa casa? O filho mais velho. Está cheio deles por aí, viu? Mas não precisa ter. Eu sei que aqui não tem, mas em muitos lugares onde eu tenho passado, tem. Ele estava no campo. Observe, no campo. Campo fala de trabalho no reino de Deus. Ele se dizia, ele estava trabalhando para o seu pai no campo. O pai aqui tipifica o dono do reino. E a Bíblia diz que enquanto a festa estava acontecendo, ele vem chegando do campo. De longe ele ouve a música e ele observa as danças. E aqui tem algo muito interessante, que ele não vai até o pai. Ele era filho do pai, mas ele não vai até o pai. Quantas pessoas que dizem ser filho de Deus, mas não vão até Deus, não chegam até Deus? Ele chama um servo e pergunta assim: o que está acontecendo aqui? Ele não tinha acesso ao pai. Não porque o pai não desse, porque ele não ia até o pai. Ele não chamou o pai para perguntar, ele chamou um servo. E aí o servo diz: o teu irmão voltou, e teu pai matou o novilho cevado, porque ele estava perdido e foi achado. E ele não quis entrar. Você já viu aquelas pessoas birrentas, que não quer entrar? Tem alguma coisa, eu não entro. Se for assim, desse jeito, eu não vou. Se não fizer do jeito que eu quero, eu não vou. Vou ficar aqui mesmo, aqui tá bom. Não é? E aí o pai sai e rogava, ele insistia com ele: entra, filho. O pai está dizendo: entra nessa noite. Vem na minha presença. Tem festa, tem louvor, tem esperança, tem algo bom para você. Tem bênçãos para a tua vida. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Vem na minha presença, filho. Ele não queria, ele diz assim: pai, eu sempre observei os teus mandamentos. Eu nunca violei um. O religioso, né? Ele observa os mandamentos, mas ele não tem compaixão. Ele não consegue se reconciliar. É o religioso. É o religioso. Não podemos ser religiosos. Nós somos servos do Deus vivo. E aí ele diz assim: tu nunca me deste nem um cabrito. Irmãos, que coisa tão pequena, banal. Ele tinha tanta coisa, ele queria um cabrito. Quantas coisas o Senhor proporcionou para nós e nós ficamos olhando para pequenas coisas. O pai dele era rico. Quantos cabritos esse homem não tinha? E ele diz: filho, você sempre está comigo. Tudo que eu tenho, olha aqui, é teu. Agora o teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Deus está dizendo para nós aqui nessa noite: tudo que é de Deus que Ele tem é nosso. Mas Ele vai nos dar segundo a sua vontade no momento certo. Porque se Ele colocar alguma coisa antes do tempo na nossa mão, nós vamos desperdiçar como esse moço fez. Porque nós não temos a estrutura certa. Deus vai nos moldar. Deus vai trabalhar no momento certo. Ele colocará aquilo que Ele tem como propósito na nossa mão. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer do jeito dEle. Deixa Deus fazer como Ele quer. A obra é dEle, o povo é dEle. Foi Ele que deu a sua vida, a igreja é dEle. Fica no teu lugar e espere em Deus. Aquilo que é teu, Deus colocará na tua mão. Posso orar? Glória a Deus. Pode ficar sentado mesmo. Curva a sua cabeça, por favor. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não é crente, que ainda não recebeu Jesus como Salvador, mas deseja nessa noite? Se tiver, dá um sinal assim com a mão. Tem alguém? Tem alguém que está afastado do caminho do Senhor, como esse moço estava? Tem? Se tiver, hoje é noite de retorno. Hoje é noite de se levantar novamente e ir para a presença do Pai. Ele te receberá, Ele colocará um anel nas tuas mãos, Ele te vestirá, colocar sapato e te dará um beijo de perdão nesta noite. Tem alguém? Curva a sua cabeça. Soberano e eterno Deus, no nome do teu amado Filho Jesus, eu te louvo por esta noite, pela essa oportunidade de ministrar a tua palavra. Continua abençoando esta igreja, esse povo, Senhor. Abençoa o pastor Cristiano, a sua família, o anjo desta igreja. Abençoa os obreiros que aqui estão, os departamentos, que a tua mão esteja estendida e que o teu nome seja glorificado nesse lugar, em nome de Jesus. Amém.